dinheiro, faltou agilidade. Você não a acha máquina que há também, estatal. Mas, não há, quer dizer, o presidente Lula tem dito isso várias vezes, e eu concordo em parte com ele, que há uma, digamos, uma dificuldade de se realizar grandes obras no Brasil por conta da ação do Ministério Público, por conta de embargos de naturezas ambientais. Existe o licenciamento ambiental é extremamente burocrático, quer dizer, existe isso tudo, isso, mas veja não só, é complicado, deputado? Tudo isso é complicado. Você me fez uma pergunta. Não, ao mesmo tempo, o PAC Alemão e o PAC Manguinhos cumpriu o cronograma de execução em 2009. Você está entendendo? Mas aí você pega lá o pavãozinho, só realizou 74%. Não, bastante, então, quase 100%. Não, 74% do ano, que já vinha atrasado do ano anterior. Então, estou querendo dizer o seguinte, que tem algumas obras que vão ficar prontas a tempo e outras não vão influenciar, como deseja a muitos, o processo eleitoral. Vai ser mais o discurso. E com isso não estou dizendo que o investimento não seja necessário. O investimento é necessário. Exatamente. Mas não é panaceia. O que a gente tem que mostrar, e quando se diz assim, o PAC, o que precisa fazer é concluir as obras. E não é culpa da transferência do dinheiro, não. São dos órgãos executores. O que eu queria destacar... Concorda, deputado Rodrigo Neves? Concorda que... Isso está no relatório dele, esses números. Mais conversa, ou seja, vai ser mais discurso eleitoral e menos obra? Ricardo, no relatório, o deputado Luiz Paulo participou, nós evidenciamos os limites, né? Os limites. Porque, na verdade, o Brasil, como eu comentei, o Brasil durante muitos anos ficou com a lógica, Ricardo, vai ficar pronto daqui a 5 anos. A lógica que predominou durante muito tempo no Brasil era o seguinte: o Estado não tem que fazer o investimento na infraestrutura, vamos transferir para a iniciativa privada, vamos privatizar. Essa foi a lógica que dominou durante os últimos 20 anos a gestão pública no país. Então, de fato, a administração, sobretudo dos municípios e estados, ela muitas das vezes não tem a capacidade que a União tem, que transfere os recursos, de fazer projetos, de elaborar projetos e licitar as obras. Então, de fato, há casos onde há um certo atraso na execução das obras. Mas é inegável, e a sociedade fluminense reconhece, que há hoje um programa de investimentos federais que desde que o Rio de Janeiro perdeu a condição de capital federal em 1960, nós não recebemos. Ou seja, complexo petroquímico tem lá 5 mil trabalhadores atuando no canteiro de obra, é uma realidade. O arco metropolitano, mesmo com atraso, que eu também já tinha registrado aqui na minha fala, o arco metropolitano já é uma realidade. O deputado Luiz Paulo falou de 3 projetos anteriores, né? O projeto realmente mais elaborado foi o do governo do Moreira na década de 80, mas não foi executado. O arco metropolitano hoje é uma realidade, mesmo com atraso. A revolução que está sendo feita, Ricardo, nos territórios que antes eram completamente marginalizados, excluídos do direito à vida urbana no Rio de Janeiro, a revolução que está sendo feita na Rocinha, em Manguinhos, no Complexo do Alemão, com investimentos do PAC das favelas, com a inclusão dessas comunidades à vida urbana do Rio de Janeiro. Então, de fato, o PAC é um instrumento estratégico para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Agora, como nós colocamos no nosso relatório, ele demanda medidas complementares que nós estamos defendendo na Assembleia. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto aqui pela CNT. Voltamos com o Jogo do Poder, hoje com a presença dos deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha e Rodrigo Neves. Deputado Luiz Paulo, a Assembleia Legislativa está discutindo a criação de um novo Tribunal de Contas. Nós já temos no estado do Rio 2 tribunais, um que fiscaliza as contas da capital e outro que fiscaliza as contas do estado e dos municípios do interior. Há um projeto de ressuscitar um tribunal que foi criado anos atrás e que foi extinto, que caberia
a fiscalização dos 91 municípios do interior. Ou seja, teríamos um tribunal que cuidaria do Estado, outro da capital e outro para fiscalizar os 91 municípios do interior. Não é muito tribunal, não é muita burocracia. Qual a sua opinião a respeito disso? Há uma ideia, assim, aparentemente, de que está se tentando aumentar essa burocratização da fiscalização. Em outros estados não ocorre isso, e, no entanto, a fiscalização se dá de maneira satisfatória. Olha, primeiro que existe uma grande crise no nosso país, não só no estado do Rio de Janeiro, em relação à atuação dos tribunais de contas. Existe, inclusive, uma crise na União, aberta, divulgada em todos os jornais. A Assembleia Legislativa tem uma CPI funcionando em relação a questões específicas do Tribunal de Contas. Essa CPI está fazendo uma sugestão, que não deu entrada ainda na Assembleia, de uma emenda constitucional criando, sem aumento de despesa, o Tribunal de Contas dos 91 municípios, no sentido da descentralização. E sem aumento de despesa, por quê? Porque pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o tribunal ou os tribunais, mais a Assembleia Legislativa, só pode gastar 3% da receita corrente líquida. Então, não teria aumento de despesa. De um lado, o importante seria a descentralização, isto é, você teria condição de dar mais... O senhor está dizendo em tese, 3%. Atualmente se gasta 3%? Não é em tese. Desculpe, não é em tese. Só um minutinho, deixa eu concluir. Atualmente se gasta 3%? Não, se gasta 2,9% mais ou menos. Se gastar mais 0,1%, está se gastando mais. Sim, então, o limite é esse, não significa que isso... Não, estou falando que é o limite. Não significa aumento. Pode significar, se hoje se gasta, suponhamos, 2,5, passa a gastar 3, aumentou. Sim, ainda que dentro do limite. Sim, mas o limite é esse. Sim. O limite é esse. E esse limite não pode ser ultrapassado, senão as contas da própria instituição não são aprovadas. Então, o lado positivo seria a descentralização e a maior agilidade, porque a história do tribunal mostra que muitas vezes contas ficam pendentes, às vezes por 5 anos, 6 anos, quando aquele que executou o prefeito, por exemplo, já saiu, já não tem mais acesso aos dados, etc. De outro lado, tem esse contraponto que você está colocando. Será que é melhor ter 3 instituições do que ter as 2 já existentes? Qual é a experiência hoje no Brasil? Existem 4 estados que têm tribunais dos municípios do interior também. Existem 2 estados que têm tribunal da capital, como é São Paulo e Rio de Janeiro. Na verdade, concorda, deputado Rodrigo Neves? O senhor é favorável à criação do tribunal também? Nós vivemos hoje uma crise profunda no Tribunal de Contas do Estado. Houve uma ação da Polícia Federal que, de certa forma, envolveu uma parcela importante dos membros do Tribunal de Contas, o que motivou, inclusive, a criação da CPI na Alerj. E, de fato, o tribunal precisa avançar do ponto de vista da sua gestão, da transparência, da sua profissionalização. Eu acho que esse é um enorme desafio do Tribunal de Contas do Estado do Rio, que já tem profissionais qualificados, mas precisa avançar. Você concorda com a criação do novo tribunal? Portanto, eu tenho muitas dúvidas, muitas dúvidas. Eu acredito que melhorar a qualidade da fiscalização das contas públicas no Rio de Janeiro não passa necessariamente pela criação de mais uma estrutura, com uma burocracia. Ao contrário, no meu entendimento, provavelmente o mais importante seria melhorar a qualidade, profissionalizar e dar maior transparência ao Tribunal de Contas do Estado. Eu não estou aqui antecipando, até porque nós vamos discutir isso na bancada do Partido dos Trabalhadores, mas, em princípio, eu tenho uma posição contrária à criação de um novo Tribunal de Contas no Estado do Rio. Vamos falar um pouquinho, pois não, deputado, conclui. Eu acho que este é um assunto que tem que ser muito discutido, muito aprofundado. O conselheiro Nolasco, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, tem procurado buscar esse caminho da profissionalização e da despolitização.
mas é um caminho duro e difícil pela frente. Então, eu acho que esse assunto da criação